Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marinho, esse é o programa Vida de Bicho. Hoje nós vamos mostrar assuntos interessantíssimos que agora com a entrada da primavera aumenta o fluxo de animais na APAS. Vou passar para vocês aí algumas dicas de como a gente deve se proceder no caso de encontrar algum animal nesse período agora da entrada da primavera. Mas antes, vamos ver o quadro Vida de Bichinho. Olá, amiguinhos! Eu sou a Aninha da APAS e esse é o quadro Vida de Bichinho. O filhotinho trata-se de um cervídeo e pode se chamar de veado catingueiro e o nome científico é Masama goazobira. O curioso é que quando a fêmea tinha um filhote, esperava que ele ficasse forte e só então o apresentava a todo o grupo, que o cumprimentava o viadinho, lambendo sua cabeça em sinal de aceitação. Hoje, porém, é difícil encontrar um grupo desse animal. Embora esse animal fique manso quando criado em cativeiro, é preciso sempre cuidado, porque o veado pode ferir seriamente um ser humano com o coice, pois seu casco é afiado e como uma navalha e pode fazer cortes profundos. E esse foi o quadro Vida de Bichinho de hoje. Até o próximo programa. Tchau! Atendimento, economia, nos supermercados, Avenida tem tudo fresquinho pro seu dia, aqui tem também. Todo dia na Avenida, qualidade de verdade, sempre tem no Avenida muito mais variedade. É aqui no Avenida pra você e sua família, tudo em um só lugar. Vem que no Avenida sempre tem, vem que no Avenida sempre tem. Supermercados Avenida. Pessoal, com a entrada da primavera, o fluxo de animais na APAS aumenta um pouquinho. Já teve ano, inclusive, que excedeu até o limite aceitável e a quantidade de animal foi muito grande naquela ocasião. Isso aí há uns 3 anos atrás. Geralmente está associado a fenômenos climáticos. E agora nesse período de primavera, período das flores, algumas frutas já silvestres e frutas às vezes exóticas, frutas de outros países começam a florescer agora e se desenvolver, então faz com que aumenta o fluxo de animais, não só no meio natural, no meio rural, mas também na área urbana. Então a partir desse período agora, setembro, outubro, novembro, acompanhando aí uma quantidade maior de chuva, então esses animais eles começam a migrar da cidade para o meio rural e também do meio rural, da área de mata, o meio mais natural, para a área urbana e começa a gerar conflitos. Então nesse período agora a APAS começa a receber vários filhotes. Isso desde aves de pequeno porte, como beija-flores, filhotes de bem-te-vi, filhotes de pombinha, como aves um pouco maior, por exemplo, siriema, filhote de siriema, gavião, urubu, que nesse período agora tem bastante urubu, não só na área urbana, mas também na área rural.
esses animais, essas aves, né, no caso o urubu, ele acaba vindo para dentro da cidade e ocupa, às vezes, prédios abandonados, caixa d'água, que tem abertura embaixo, prédios em construção. E esse período é o período que começa a sair os filhotes, então eles começam a se desenvolver e vai crescendo e às vezes acaba causando algum incômodo, tanto na questão do cheiro como na questão do barulho, e até uma crendice popular, né, porque ainda tem gente que acredita que o urubu traz mal olhado, anúncio de morte, umas lendas urbanas aí, que não tem nada a ver. O urubu, na verdade, ele é benéfico para o ser humano. Então começa a aparecer esses animais. Coruja branca, como a suindara, o gavião caracará, o asa de telha, caramujeiro, e começa a haver conflitos. E os mamíferos, né? No caso, filhotes de onça parda, filhotes de veado, né? No caso aqui da região que mais tem é o veado catingueiro. Cachorro do mato esse ano aumentou bastante a quantidade de cachorro do mato. Nós temos bastante filhote nesse exato momento sendo cuidados aqui na APAS. Filhotinho de gato do mato esse ano também, o aumento foi bem grande. Então a gente encontra tanto filhote em decorrência do aparecimento aí do início da primavera, como também essa movimentação de animais em busca de alimento, acasalamento, essa movimentação da área rural para a área urbana, da área urbana para a área rural, às vezes chácara nos arredores da cidade, acaba acontecendo conflito, tanto com o ser humano como os animais domésticos, como gato e às vezes cachorro. Então a gente fica preparado nesse período, que é o período que a gente começa a receber bastante filhote. Somente para a gente exemplificar como aumenta a demanda, um assunto interessante que às vezes passa desapercebido é os fios da rede de alta tensão na rua. Se a gente parar para perceber que nesse período agora de setembro, outubro, novembro, dezembro, que é o período mais chuvoso, período de postura de ovos, de nidificação das aves, a gente percebe que começou a aumentar demais o número de aves, né? No caso aí pombinhas, principalmente o bem-te-vi. Praticamente a cada 2 ou 3 transformadores você vai encontrar um ninho de bem-te-vi. E eles ocupam esses locais porque ali no transformador é quente e a movimentação é mínima, né? Não vai ter um predador que vai mexer ali na rede de alta tensão. Então eles já entenderam que ali é um ambiente seguro e propício para eles criarem. E a gente vê também um grande número de pombinhas, isso aí da pombinha margosa, asa branca, que ocupa também os ninhos, semáforo, postes na cidade. Em todo o estado de São Paulo, Brasil, eles fazem o ninho ali. E aí chega um período que o ninho fica pequeno e um filhotinho geralmente cai. Geralmente vai desenvolver o maior e o menorzinho, às vezes até o irmãozinho mesmo, que empurra, que é para sobrar mais comida para ele. E além de tudo isso aí, com o aumento de chuva, calor, primavera, não só os animais se desenvolvem, mas também as plantas. Então, embaixo da rede de alta tensão, a árvore começa a ficar com a copa mais frondosa, mais bonita, com mais folha e começa a encostar no fio. E aí tem que fazer tanto o serviço municipal, como também as empresas de eletricidade aí em toda a região tem que fazer a poda, e muitas vezes na hora de fazer a poda acaba encontrando o ninho do passarinho lá e a mãe vai embora e aí de repente é encaminhado para a APAS e a gente deve dar continuidade. Então a gente está com um projeto, inclusive precisando apenas de um apoiador, de um patrocinador para a gente comprar uma chocadeira para poder, quando receber esses ovos, porque às vezes a gente já recebe o filhotinho nascido, mas às vezes no ninho vem também um ovinho que ainda não desenvolveu e a gente não tem uma chocadeira especializada para passarinho de pequeno e médio porte. Então a ideia da APAS é receber esses animais, cuidar dos filhotinhos que já se desenvolveram, que já saíram do ovo, mas que continuasse também esse período do choco, o período de desenvolvimento dentro do ovo dos filhotinhos que vêm, e aí depois que tiver grande a gente faz a soltura. Então eu vou pedir aqui para a Ana Beatriz, a minha assistente, para mostrar um exemplo bem claro disso. Nós recebemos essa coisinha mais perfeitinha do mundo, que é, aqui ó, a plantinha ainda está viva, foi feita a poda de uma árvore no muro de uma casa. E quando o pessoal estava fazendo a poda para controlar os galhos que estava chegando na cerca elétrica, se deparou com esse ninho bem feito, bem caprichado, ó, de beija-flores. E para quem ainda não percebeu, eles estão aqui, ó, olha lá, até com o biquinho aberto, pedindo comida. Então a mãe foi embora desses beija-flores. Aqui são 2 beija-florzinhos. Geralmente ela coloca 2 ou 3 filhotinhos
já vieram fora do ovo, mas se a gente tivesse essa chocadeira, a gente continuaria colocando o irmãozinho aqui, esperando chocar, esperando se desenvolver, para depois fazer a soltura. No entanto, nós estamos tratando dele, então, eles já vieram com ninho, a pessoa teve muita sabedoria e uma questão até de sentimento humano por esse animalzinho, vendo a situação, poderia ter jogado lá para o gato comer, né, que às vezes algumas pessoas fazem isso, vamos equilibrar o meio ambiente, e acaba dando para um gato, sem saber às vezes se é um passarinho, um beija-flor, um colibrizinho ameaçado de extinção. Então a pessoa teve a responsabilidade de cortar o galinho, né, e trouxe assim, ó, prontinho. Isso aqui, ó, esse musgo, esse capricho todo aqui, é a mãe que faz isso também. Não é que cresceu o musgo porque o ninho é fibra de algodão, né, eles procuram, encontram fibra de algodão, pluminha, daquelas peninhas mais finas que fica por baixo, às vezes de uma ave maior, então ela recobre tudo de pluma por dentro, por fora, fibra de algodão, e em alguns casos até usa a teia da aranha, a seda da aranha. Ela passa a seda em volta, né, para recobrir, porque a seda da aranha é impermeável, não passa água, então a água bate aqui e escorre. Então a mãe fez esse ninho muito bem feito, ó, que leva meses, né, para a beija-florzinha fazer esse tipo de ninho. Muito bem feito, muito bem torneado. Parece que se a gente tentar fazer à mão, o homem jamais vai conseguir. E além de tudo, ela ainda coloca pedacinhos de musgo. Ela pega o pedacinho do musgo que está próximo ali da árvore e ainda disfarça o ninho, ó, com um pedacinho. Parece que ela colocou com cola quente. Parece até aula de artesanato, mas não é. Ela vem, ela coloca musgo, ó, musgo verdinho, vivo, né? Líquen. Ela coloca uns líquenzinhos aqui, ó, e musgo para disfarçar os bebezinhos dela nesse período agora que eles estão desenvolvendo. Então acredito que com mais aí umas 2 semanas eles já começam a bater suas asinhas para fortalecer. Ele precisa dessa asa, né? É a única ave no mundo que ela voa para frente, para trás, né? Ela faz todos os movimentos. Inclusive é um animal estudado por muitos institutos de tecnologia para que desenvolve o voo, para tentar desenvolver uma máquina, um helicóptero, um avião que ele voa não só para frente ou às vezes de lado, né, mas cria um limite na curva. Não, eles fazem curvas retas e isso aqui é muito bem estudado. Então está sendo desenvolvido aí a nível mundial máquinas que imitam o voo do beija-flor para melhorar aí o voo de algumas aeronaves. Um animal ainda pouco estudado. Esses aqui estão mais desenvolvidos e eu vou mostrar para vocês como é que faz a alimentação, que basicamente é simples, de muito carboidrato, de muito açúcar e muito nutriente para manter funcionando. E o filhotinho já tem um coraçãozinho também bem acelerado. Então muitas vezes a pessoa acaba fazendo aquela bebidinha caseira de água com açúcar. A gente não aconselha, apesar do açúcar ser glicose, mas o açúcar é industrializado, isso aí não é natural. Então é feito. Tem um produto especial que a gente usa, que é uma papinha diluída em água fervida, e depois a gente coloca numa temperatura correta com a agulha correta, né? É uma agulha que tem uma proteção na ponta para não machucar o papinho, e aí a gente acorda eles, que nem precisa acordar, embora eles já comeram agora há pouco, então já beberam agora há pouco, então praticamente eles não estão querendo. E depois, olha lá, quando eles abrem o biquinho já é automático, ó. A gente enche, olha lá, encheu o balãozinho, pronto. Já alimentou, só daqui 1 hora. O irmãozinho, inclusive, não está nem querendo nesse momento. Acordou. Olha lá, eles pedem, né? Pronto. Já deu ali o equivalente a meio ml. Olha lá, estão bem alimentadinhos. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é a natureza pura. Olha. Aí, beleza. Alimentou. Agora a gente coloca no local seco, né? Aqui, uma caixinha com alguns espécimes do Didelphis marsupialis. Mas que bicho é esse? É um dinossauro rex? Não. Didelphis marsupialis. É o famoso gambá. Ah, mas o gambá é fedido. Ah, eu não gosto desse bicho não porque ele é fedido. Esse período agora aparece bastante. Está na época agora de aparecer os filhotinhos do gambazinho. Então, nessa semana foi um boom de gambá. Apareceu o gambá grande, pequeno, minúsculo, recém-nascido. E agora é aquilo que eu estava explicando para vocês. Nesse período agora, que é o período de movimentação desses animais, eles vão atrás de frutinhas. Frutinhas que estão desenvolvendo aí no seu quintal. E à noite esse animalzinho se alimenta de frutas. E esse aqui não é aquele gambá fedido que tem lá no norte, lá dos Estados Unidos, que aquele lá é o cangambá.
né? Que eles são preto com um risquinho branco aqui nas costas, fica bem grande, do tamanho de um gato, de um cachorro, que ele levanta a cauda e solta aquele cheiro irritante. O gambá não, ele na verdade nem cheiro ele tem, né? Ele tem um cheirinho assim de leite ninho, um leite em pó estragadinho, mas não é aquele cheiro insuportável. E esse aqui é o cheirinho, o sonzinho característico do gambazinho. Então esse aqui está bem arisco, porque eles chegaram há pouco tempo, então na verdade tem mais de um filhote, né? Não é errado pegar assim, esse é o jeito certo, pela cauda. Na verdade ele se prende pela cauda, né? Eles ficam presos pela cauda. Isso aqui é um bichinho fácil de cuidar, na verdade ele come qualquer tipo de alimento, toma leite, come algum tipo de farinha especializada, como mucilon, neston, e daqui uns dias eles vão se alimentar de carne, porque o dente já desse tamanho já é bem afiado. Então nessa ninhada aqui nós recebemos 3, né, desse tamanho aqui, mas tem uns menorzinhos lá na APAS. Esse aqui, ó, já estava até comendo a papa, ó, tirei ele de dentro do pote. O que a gente aconselha a fazer? Aqui não tenha contato manual igual eu estou tendo aqui, porque para criança é perigoso. Eles têm os dentes afiados e são animais que não são vacinados. Então, em hipótese alguma, você deve manter esse animal, depois, quando ele estiver maiorzinho, sendo criados como animais de estimação. Por quê? O dente dele é como se fosse lâminas afiadas, é como se fosse uma gilete afiada, né? Então é perigoso uma criança colocar o dedinho aqui e ele fazer alguns ferimentos graves, e a gente não sabe se eles vieram com algum tipo de doença silvestre. Então esse contato da saliva deles com o ferimento pode trazer às vezes alguma doença. Então esse aqui precisamente, a mãe foi encontrada morta e foi um cachorro numa chácara bem próxima aqui nas imediações da nossa cidade. O cachorro matou a mãe, né? Comeu a mãe praticamente. E quando a pessoa achou a carcassinha lá da mãe jogada no chão, viu que na barriga dela tinha alguns filhotinhos, e a pessoa resgatou, ligou pra gente, e aí a Polícia Ambiental acabou destinando para cá. Então quando você estiver passando na rodovia, né, ou numa estrada vicinal, ou numa estrada de terra, ou às vezes o gato do vizinho, o seu cachorro, ou o seu gato mesmo, acabou atacando e machucando a mãe do gambá, mesmo que você tenha um pouquinho de nojo, se perceber que o bicho já está morto, pega lá, coloca um saquinho plástico na mão, uma luvinha descartável, às vezes até um pauzinho, cabo de vassoura, e vira esse bicho, esse cadáverzinho que está ali no chão. Por quê? Na barriga da mãe, ela tem uma meia bolsa. Não é igual o canguru, que é uma bolsa completa que o bicho entra dentro, o filhotinho fica dentro. Ela não. Ela tem uma bolsa que apenas ela recobre os filhotes. É uma bolsa semi-aberta. Só falta o zíper. Então, às vezes, ali tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, às vezes até 11, 12 filhotinhos mamando. E com essa bolsa que recobre eles e protege. Então é sempre bom, quando vê o bicho atropelado, se vê que o atropelamento, o ferimento é recente, vira, porque às vezes os filhotinhos estão ali embaixo tentando ainda mamar na mãe que já está morta. E se acontecer isso aí, ou entra em contato com a gente, ou leva na Polícia Ambiental, e eles fazem a destinação para a gente, e aí a gente cuida. Até tempos atrás, a gente tinha notícias assim, é gambá, pode matar, que isso aí é igual rato. Na verdade, não. Esse bicho, por incrível que pareça, está diminuindo o número dele dentro das cidades. Por quê? Cerca elétrica, atropelamento, cachorro, gato, veneno, inseto contaminado com algum veneno da lavoura. Então esses animais estão cada vez mais diminuindo. E esse animal até agora foi muito pouco estudado. É sabido, e alguns estudiosos aí têm chegado a algumas conclusões, de que esse aqui, o saruê, né? O pessoal fala gambá, mas na verdade é o saruê. O saruê, ele é imune ao veneno de algumas cobras, inclusive a cascavel. Então quer dizer que no sangue de um adulto deve ter algum agente, algum produto, alguma coisa ali no sangue que neutraliza, retarda, diminui ou não permite que o veneno da cascavel age com velocidade e causa o abate e o apodrecimento muscular, que é isso que acontece num rato comum. Por que isso não acontece? O que é que retarda? Que componente é esse que tem no gambá que ele toma a mordida, ele até sente a dor da presa da cobra, mas a cascavel não consegue matar um adulto desse. E às vezes ele come ainda a cascavel não consegue matar, e ainda ele come a cascavel, porque eles são onívoros, eles comem de tudo, fruta, verdura, legumes e carne.
E o que é que tem aqui? Ainda não se sabe. De repente está aqui uma cura de uma doença, está aqui o retardamento de um envenenamento grave, não só de cobra, mas de um outro agente tóxico, neurotóxico, que é igual o veneno da cascavel. Então é importante manter esse bichinho vivo na natureza para que haja não só equilíbrio, perpetuação da espécie, talvez até pesquisa ainda nessa área para descobrir que agente, que componente que é isso aí. E as pessoas discriminam o gambá por causa do cheiro. Mais uma vez eu vou dizer, eu falo para vocês, não é o cangambá norte-americano. Aquele sim solta cheiro, tem 2 glândulas de cheiro que pulveriza cheiro no ar, e quando pega é um cheiro que tem que lavar com um monte de produto lá e fica cheirando mal bastante dia. Esse aqui não, esse é o gambazinho nacional, é o saruê, parente também da cuíca, se prende com a cauda, já está aqui desde a pré-história. Alguns filmes infantis mostram lá, né, os gambazinhos, eles estão aqui desde a pré-história, desde a Era do Gelo. Eles estão presentes aí no nosso meio. Então o ambiente também tem que ser compartilhado com eles, até porque eles estão há mais tempo que a gente no meio natural e a gente tem muito para aprender com esses animais. Então não discrimine. E se você encontrar um filhotinho abandonado, seja de tamanduá-mirim, gambá, pombinha, até um pardalzinho, ele também tem vida, ele sente fome, frio, calor, né, precisa de água e não precisa estar morrendo na boca de um gato sem um socorro, um atendimento imediato. Faz o contato com a gente, encaminha que a gente vai primeiro tentar fazer alguma coisa para preservar a vida e depois faz a soltura. Com isso a gente vai mantendo o equilíbrio não só no ambiente urbano, mas também em ambiente rural ou ambiente natural. E aí pessoal, gostou do programa de hoje? Muito legal! E a gente vai trazer mais assuntos interessantes com relação à proteção da fauna e da flora, não só regional, mas também nacional. Se você quiser ser um apoiador dessa causa tão nobre que é cuidar de animais silvestres, entre em contato conosco, fale com o Marinho, com a Natália, e aí a gente vai direcionar de que forma você pode estar ajudando esse projeto tão nobre que é a proteção dos animais. Se você tem lá um animalzinho que você não quer mais, de repente descobriu que esse animal é importante ele voltar para a natureza e quer fazer uma entrega voluntária, não gera multa, não tem problema, só procurar a polícia ambiental mais próxima e no local onde não tiver polícia ambiental, entre em contato conosco que a gente vai direcionar para falar para você como é que você pode fazer essa entrega. E aí a gente prepara esse animal para voltar para a natureza ou quem sabe futuramente ele participar de um programa de conservação de espécies para perpetuar essa espécie na natureza, que na verdade eles nasceram para isso, para viver vida livre. Aproveito o momento para agradecer aos apoiadores, aos incentivadores desse programa e ao pessoal que assiste o programa e que gosta, inclusive, tem até sugerido pautas para o programa. Em especial ao pastor Miranda e a equipe que acompanha sempre e sempre dá o feedback no decorrer da semana falando que assistiu e que tem acompanhado. E esse período agora, pessoal, é aquele período crítico que a gente tem falado o ano todo, que é o período de tráfico de papagaios. Já aconteceram 2 apreensões. Inclusive, será o assunto para o próximo programa. A gente vai falar tudo sobre esse assunto terrível que tem dizimado aí populações inteiras de papagaio, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em alguns estados. E nunca esquecendo daquele nosso velho lema. Para um papagaio te dar o pé, outros 50 deram a vida. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Tchau!